E agora começando no Photoshop, cara, vamos aprender que é abrir os documentos, como salvar as imagens, como salvar o arquivo Photoshop. Então, recapitulando, esse menu principal aqui ele é muito importante, tá? Então aqui a gente tem o tamanho do que é o arquivo que você vai estar trabalhando. Então, como eu geralmente trabalho o Photoshop para fazer arquivos digitais, como posts, anúncios, thumbnails, eu geralmente sempre utilizo em pixel, tá? A gente só muda desse pixel para talvez centímetros ou milímetros se a gente estiver utilizando arquivos para impressão. Então aqui a gente até tem alguns presets, alguns templates pronto, né? Então, por exemplo, se eu quero uma impressão, aqui eu já tenho o formato do A4. Ele já está te dando o formato do A4 aqui em milímetros, resolução em 300. Aqui a gente só teria que mudar a cor para CMYK, tá? Se a gente estivesse trabalhando com esse material impresso. Como a gente está trabalhando com um arquivo digital, a gente pode entrar aqui, ó, né, 1080 por 1080, que isso aqui é o tamanho. Então, por exemplo, quando a gente está no arquivo Story, esse formato do celular ele é 1080 de largura por 1920 de altura, tá? Mas quando a gente entra num vídeo do YouTube, como esse aqui, por exemplo, ele está ao contrário, ele está 1920 de largura por 1080 de altura. Então assim, são formatos diferentes. Esse é o famoso formato Full HD. No nosso modo de cores, RGB para quando você estiver trabalhando com material digital, CMYK para quando você estiver trabalhando com material impresso. Geralmente a gente só usa essas duas cores, tá? 8 bits não precisa mexer. A cor do fundo você pode colocar branco, transparente ou o que você quiser. E perfil de cor, quando tiver com digital, sempre sRGB, tá? Não adianta você, por exemplo, colocar um Adobe RGB, que pode até ter um perfil de cores maiores, mas quando você, por exemplo, postar um arquivo na internet, seja um banner, um post, ele automaticamente converte para esse arquivo sRGB. Então, já trabalha nesse arquivo para você ter o mais próximo de visualização da imagem do que você está vendo no seu computador para quando for postado, tá? E aqui a gente pode dar um criar. Bom, então aqui para a gente começar eu vou arrastar a minha imagem, tá? Para a gente começar essas edições. Então para redimensionar eu vou segurar a tecla Shift Alt. E detalhe muito importante, se você está no Windows, você vai usar o Ctrl. E se você está no Mac, você vai usar o Command. Basicamente a mesma tecla, só que muda de um teclado para o outro. Então a gente tem aqui a nossa imagem, né, no tamanho de 1920 por 1080, 72 de resolução. Então, para a gente salvar, a gente pode vir em arquivo, salvar como, vou salvar aqui nos meus downloads como imagem teste, beleza? E esse arquivo que está aqui é o PSD. PSD são arquivos de Photoshop. E eu poderia formar em alguns outros formatos, né? Aqui é um modelo para quando você tiver um arquivo muito grande, mas basicamente pode salvar nesse padrão de Photoshop. Por que é importante se salvar em arquivo Photoshop? Porque se eu fizer alguma edição, por exemplo, eu clicar aqui e colocar a imagem em preto e branco, aí ficou salva a minha edição. E aí eu exporto isso aqui depois, mas aí eu não quero mais a imagem em preto e branco. É só eu voltar no meu arquivo aberto e eu desselecionar o preto e branco, tá? Então esse olhinho é sempre para quando você quiser clicar para ver o efeito e meio que desver ele assim, né? Ocultar e desocultar. E para exportar o arquivo, a gente vai em arquivo, exportar, e aqui a gente tem mais de uma opção para exportar, tá? A gente pode exportar para a web, lembrando que aqui também sempre vai ter o atalho para você utilizar, tá? Então nesse caso aqui é o Command Shift Alt S, então eu posso tanto clicar aqui e aí vai abrir essa janela aqui de exportação, tá? Ou eu posso clicar o atalho que é Ctrl ou Command Alt Shift S. E olha só, aqui está me dando as dimensões da imagem. Então, para a gente exportar, geralmente a gente vai exportar ou em JPEG, tá? E qual que vai ser a diferença assim na prática? Cara, o JPEG ele tem mais compressão, tá? Ele vai pegar a imagem e vai comprimir os pixels. Resultado disso é uma imagem mais leve. Você pode olhar o peso dela aqui, ó. O JPEG tá dando 600 e poucos kbytes. Isso aqui é bom para formato, por exemplo, de blog, onde você tem que usar as imagens ali, não precisa ter tanta qualidade. O PNG, recomendo você usar esse PNG como 24 aqui. Ele não tem compressão, basicamente. Então, por isso que o tamanho da imagem já está bem mais pesado. Ele está aqui um pouco mais de 1 mega. E para você poder selecionar, por exemplo, uma imagem com fundo transparente, vai ter que ser PNG
né, com essa opção de transparência selecionada, só que também a imagem precisa estar transparente, tá? Então basicamente esses são os dois modelos que a gente tem de salvar. Depois é só você clicar aqui em salvar e aí você escolhe a tua página de destino. A gente tem o nosso exportar como, que ele também vai ser uma exportação, só que um pouquinho diferente. Esse é mais usado para, por exemplo, se você tiver mais de uma imagem aqui no arquivo do Photoshop, tá? E de maneira geral, você pode exportar tanto em JPEG, aqui você pode selecionar a qualidade da imagem, e aqui você exporta em PNG, beleza? Então assim, como que eu uso essas partes de exportação? Quando eu estou usando só uma imagem, eu vou nesse exportar para o web porque eu acho ele mais fácil, tá? Porque daí aqui ele vai selecionar somente essa opção. Mas, por exemplo, se eu estou trabalhando com pranchetas, exemplo, vou abrir aqui um novo documento. Eu clico nessa opção de pranchetas aqui, tá? Dou um criar e aí eu vou nessa ferramenta e crio mais uma prancheta. Então é como se eu estivesse trabalhando com duas imagens. Exemplo, um carrossel para o Instagram ou um banner que eu estou tendo que fazer em vários formatos. Aí eu vou nessa opção de exportar como, porque ó, ela já vai me selecionar todas as pranchetas juntas, tá? Aqui é porque a prancheta está vazia, mas se eu criar um cor sólida aqui, por exemplo, né, só para a gente ter alguma coisa, ó, aqui a gente já consegue exportar no exportar como. Por que que daí aqui eu vou no exportar como? Porque eu consigo exportar todas as minhas imagens de uma única vez, tá? Porque se eu tiver que usar a exportação para o web, aqui eu vou exportar uma imagem por vez, né? Ou aqui ela está exportando as duas imagens juntas ainda, que não é o que eu quero. Ó, aqui ela estaria exportando dessa maneira, não é isso que eu quero. Para você exportar aqui imagem por imagem nessa opção de salvar para o web, você tem que ocultar a prancheta e aí sim você vai exportando uma por uma. Então, como dá muito mais trabalho, eu já vou no exportar como. E detalhe muito importante, você nomeando aqui, já vai ser o nome do arquivo conforme você exportar, tá? Ele dá como prancheta 2, né? Mas ele ficou como prancheta teste. Isso é muito importante para organização de arquivo, para depois você não ter que nomear os seus arquivos depois de você estar exportando. Então, já nomeia ali a prancheta e aí já era, fechou?